Esse fato que eu vou contar aconteceu no ano de 1995, dentro de um hospital, na cidade de São Paulo. Era o mês de setembro de 95. Tinha um senhor que estava na cama, diagnosticado com uma doença mortal. Ele ia morrer. Eram os últimos dias de vida dele. Estavam com um câncer que tinha se espalhado pelo organismo. E ele estava deitado na cama, quando de repente chega um médico. E o médico o vê assim tão transtornado pela doença, que o médico quis fazer uma espécie de dar um ânimo para ele. E virou para o doente e disse: Ô Plínio, Plínio, você está com uma fisionomia ótima. Para dar um ânimo para ele. Aí o doente virou-se para o médico e disse assim: o que foi que o senhor disse? Eu ouvi direito, você disse Plínio? Não, pelo menos senhor Plínio. E o médico ficou todo vermelho assim na hora. Nossa, que vergonha. Recebeu um aperto de um doente em estado terminal. Por que doutor Plínio disse isso para o médico na hora da morte? Não era mais fácil deixar passar? Ele já estava morrendo mesmo. Deixa passar uma palavrinha pequena. Ô Plínio, você está com a fisionomia boa. Eu ouvi direito, doutor. Pelo menos senhor Plínio. Por quê? Na hora da morte, deixa passar, tudo passa com a morte. Por que doutor Plínio reagiu assim? Por causa de um princípio sagrado que poucos católicos levam em consideração. Princípio da autoridade. Nós temos que preservar esse princípio, um princípio que está sendo posto de lado. Foi por isso que doutor Plínio, o inspirador dos arautos, fez questão de ressaltar naquela hora. É um princípio sagrado do qual nós não temos direito de abandonar. E são muitos os que estão abandonando. Quando Jesus, nosso Senhor, Ele estabeleceu o reino dele na terra, a Igreja Católica, Ele fundamentou a Igreja em cima sobre princípios sagrados. Por exemplo, a fé é um princípio sagrado, não? Toda a igreja está estabelecida dentro de uma fé, dentro de uma religião, dentro de um conceito de religião que não é um conceito, é uma revelação. A Igreja Católica. Mas também a Igreja Católica está estabelecida sobre dois pilares muito importantes. Primeiro, disciplina. Chega um moço rico e diz: mestre, o que devo fazer para ir para o céu? Cumpra os mandamentos. Disciplina. Regra. O não. Isso pode, isso não pode. Disciplina. Segundo princípio sobre o qual Jesus estabeleceu sua igreja, hierarquia. Hierarquia. A palavra hierarquia vem do grego, quer dizer governo do sagrado. Deus já tinha estabelecido o céu hierárquico, os anjos, querubins, serafins, querubins, trono, potestades, dominações. Não? Hierarquia. Depois vem Jesus e estabelece a igreja dele como Deus estabeleceu no céu. Papa, cardeais, arcebispos, bispos, monsenhores. Hierarquia. A sociedade é composta também de hierarquia. Agora, a espinha dorsal, para a hierarquia viver, a espinha dorsal dela é autoridade. Cada um tem que dar valor para a sua autoridade. E tem que defender a autoridade do outro. Senão, vira bagunça. A autoridade também é necessária para exercer a disciplina. Não é? Tudo é hierárquico. São Tomás vai dizer: nenhum ser é igual ao outro. São Tomás de Aquino diz na Suma Teológica que Deus criou seres todos diversos, escalonados, para melhor representarem e refletirem as grandezas de Deus. Uma sociedade onde todo mundo fosse igual certos regimes totalitários gostam, todo mundo igualzinho, tudo igual, diz São Tomás, seria uma sociedade onde haveriam de extirpar toda a semelhança de Deus.
São Tomás diz assim: quando tem numa sociedade um que é mais e o outro que é menos, forma uma seta que aponta para o alto, que é Deus. Não? Então, a hierarquia. Ao contrário disso, o diabo, o demônio, Satanás, quando foi estabelecer o reino dele aqui na terra, ele estabeleceu o reino dele, a gente conhece, a gente sabe, sobre dois princípios contrários. Primeiro, liberdade total. Liberdade total, dizia aquele bruxo famoso, fundador da nova era: faça o que quiseres, esta será a lei. Nossa, esse microfone está dando umas... Faça o que quiseres, essa será toda a lei. Aquele bruxo, né? Inventou essa religião do Satanás. Então, a religião do demônio está alicerçada sobre a indisciplina, a liberdade total. Hã? Faça o que você quiser. Na casa da vovó pode tudo, tem as plaquinhas lá. É a religião do inimigo. Depois, outro princípio que o demônio estabeleceu é igualdade absoluta. Somos todos iguais. Não servirei. Não serve. Foi o grito de Satanás. Todo mundo é igual. Então o demônio se revoltou contra as hierarquias todas. O princípio da religião do demônio. E a gente vê que isso vai se espalhando. E às vezes, um ou outro católico despreparado acaba caindo aceitando certas doutrinas que são igualitárias, que são a doutrina do demônio. E o mesmo doutor Plínio escreveu um livro chamado Revolução contra a Revolução, baseado nos documentos pontifícios, Leão XIII, Pio XII, mostrando como é que, ao longo dos séculos, o demônio foi ganhando terreno na sociedade, a revolução foi igualando tudo. Martinho Lutero foi contra a autoridade do Papa. Contra a autoridade do Papa. Os iluministas se revoltaram contra a autoridade política dos nobres. Os comunistas foram contra a autoridade dos ricos, econômica. Não? E os revolucionários de hoje vão contra toda e qualquer autoridade. Eles querem igualar tudo, igualdade total. Então, hoje, os revolucionários pregam igualdade entre homem e mulher, igualdade entre pai e filho, igualdade entre homem e animal, igualdade entre a verdadeira religião e as falsas, igualdade em tudo. Mas basta sair na rua. Esses dias fomos entrar numa loja. A senhora podia fazer o favor de pegar tal perfume assim? Aí, senhora, a senhora está no céu. Não pode mais chamar, não pode ter respeito mais. Porque se eu chamo ela de senhora, estabelece uma hierarquia. Quantas vezes vi isso também? Às vezes o professor chega na sala de aula: olha, gente, eu sou igual a vocês são igual eu, não sou mais do que ninguém. São os lemas dessa religião igualitária, né? Esses dias uma senhora me contou, uma senhora não, uma mulher me contou, que ela foi, nem senhora, vou falar assim, a senhora está no céu, vou ter que falar, porque essa daí não era senhora mesmo. Ela falou: padre, por que você pode perdoar e eu não? Por acaso você é mais que eu? Eu falei: claro que eu sou, muito mais. Quase infinitamente mais. Claro, nessa matéria sim. E é curioso que ela foi falar com o padre, que estava despreparado, e o padre disse: não, nós somos iguais. Ela falou: então eu posso perdoar? Pode, sua absolvição também é válida. Nossa, que ponto que chegamos. Vai se espalhando essa espécie de revolução igualitária. As pessoas falam: somos todos iguais, ninguém é mais do que ninguém. Mas como não? Tem uns que são mais inteligentes, outros mais burro, um é mais santo, outro é possesso. Tem tanta coisa aí nesse mundo, estou vendo. A gente vê. E aqui a gente vê como é que Jesus Cristo, nosso Senhor, para acabar com isso, com essa falsa religião, ele estabeleceu a igreja dele hierárquica e colocou lá na ponta de cima um homem infalível. Um homem que tem o poder, um homem que, quando dá valor para si, para a sua autoridade, ele tem o poder de desmantelar a porta do inferno. É o Papa. A gente vê aqui. Então, na primeira leitura, Deus destitui do cargo
esse Sobna e coloca no lugar dele Eliacim, filho de Elcias. Por quê? Porque o Sobna rompeu com Deus. Toda autoridade vem de Deus. Quando uma autoridade rompe com Deus, acabou. Não é mais autoridade. Rompeu com Deus. A autoridade vem de Deus. Não é? E aí coloca Elcias e dá para ele toda a autoridade. Ele disse assim: tu serás um pai para os habitantes de Jerusalém, porém em tuas mãos a minha autoridade. A autoridade de Deus, a autoridade. Depois, na segunda leitura, deixa bem claro, São Paulo deixa claro que tudo vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a autoridade vem dele. Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Foi dada toda a autoridade. Ele diz: a mim foi dada toda a autoridade. E ele distribui a autoridade para quem ele queira. E por último, no Evangelho, Deus estabelece que um homem tem a chave do céu. E diz: as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Esse homem, quem é esse homem? É o Papa. E aí a gente vê que quando os papas resolvem acreditar na sua própria autoridade, quando os papas respeitam sua própria autoridade, quando os papas fazem uso da sua própria autoridade, eles desmantelam o inferno. E aí ao longo da história a gente vai ver. São Gregório VII, primeiro São Leão Magno, que coloca todas as vestes de Papa, a tiara pontifícia, e vai ao encontro de Átila, que estava chegando com seu exército de 500.000 de homens, de bárbaros, destruidores, e ele expulsa, com a força do pontificado, da autoridade que vem do alto, ele simplesmente expulsa o Átila, e o Átila não pisa em Roma. Por quê? O Átila soube respeitar a autoridade que vem do alto. Teve medo. Depois de ver São Gregório VII, que fazendo uso da sua autoridade, fez o homem mais poderoso do mundo, que era o imperador Henrique IV, ajoelhar-se do lado de fora da casa onde o Papa estava, de joelhos pedindo perdão, ficou 3 dias na neve. E o Papa nem abria a janela para ele, porque era a hora do Papa esmagar a cabeça de Satanás que estava no coração daquele homem, tinha se revoltado contra Deus. E tantos casos na história. O Papa, quando faz uso da sua autoridade, ele desmantela a porta do inferno. Esse Papa Pio VII excomungou Napoleão. Napoleão é o homem mais poderoso do mundo também. E o Napoleão ainda teve arrogância. Quando recebeu a excomunhão, ele disse assim: pergunte ao pontífice se ele acha que com essa excomunhão as baionetas vão cair das mãos dos meus soldados. Quer dizer, ainda tem baioneta. Tá bom, ele desafiou o Papa, desafiou uma autoridade da terra. Logo depois, estoura a guerra na Rússia. Napoleão vai para a Rússia, só que ele não contava com o inverno rigoroso de lá, e teve que fugir ele mesmo, Napoleão. Tiveram que abrir um burro, tirar as entranhas do burro e jogar o burro dentro do burro, que é o Napoleão dentro das entranhas do burro, e foram carregando ele dentro de um jumento dentro do outro, e ele teve que fugir. E os soldados que carregavam a baioneta de ferro, né, de metal, esfriava tanto as baionetas que os soldados largaram as baionetas e foram embora. Quer dizer, aconteceu, foi desafiar a autoridade que vem do alto. E às vezes nem é um papa, às vezes é um bispo ou um padre que sabe se respeitar, que se veste como padre, que age como padre, que dá valor para a sua dignidade, para a sua autoridade. Não? Às vezes é um bispo. O bispo, por exemplo, o arcebispo, o primeiro arcebispo de São Paulo foi Dom Duarte de Leopoldo e Silva. Dom Duarte era um bispo que sabia dar valor a si mesmo. Sempre se apresentava com os paramentos, os mais belos, os mais sublimes, mas ao mesmo tempo era um homem que sabia aproximar-se de todo mundo com toda bondade. Mas ele dava valor para a sua autoridade. E estourou na época dele a Revolução de 30.
que tinha algo de agitação popular e de comunismo. Quando a Revolução conseguiu derrubar o presidente, Washington Luiz, colocou no lugar Getúlio Vargas. E aí os magotes comunistas que saíam pela cidade de São Paulo iam quebrando tudo, faziam quebradeira e desafiando as autoridades, desafiando as hierarquias. E aí começaram a fazer um barulho em torno do Palácio Episcopal, que era um palácio elegante, fino, grandioso. O bispo sabia dar valor à sua autoridade. Era Dom Duarte. Dom Duarte perguntou: o que é isso? São os comunistas, estão querendo entrar aqui no palácio. O senhor quer que chame a polícia? Eu falei: olha, nessa baderna aqui não adianta nada. A polícia vem, manda eles embora, depois eles voltam durante a noite fazendo quebradeira. Mas aí, Dom Duarte, o que o senhor quer que faça? Vamos fazer o seguinte: eu vou recebê-los. Aí Dom Duarte pediu para colocar o trono de bispo, ele vestido a rigor, mandou colocar o trono dele assim na porta da casa, onde tinha uma escadaria, e sentou-se ali, com toda a dignidade, disse assim: agora abre a porta. Aí, quando viram que abriram a porta, aquele magote de gente começou a subir, barulho assim. O bispo, ciente da sua dignidade, do seu poder, disse: o que foi? Todo mundo parou assim. E aí tinha um revolucionário, que lá no meio da multidão virou para o bispo e disse assim: sua bênção, seu bispo. O bispo levantou-se, colocou sua mitra, deu a bênção, todo mundo ajoelhou, fez o nome do pai, foi embora. Virou as costas, foi embora. Quer dizer, olha que bonito. Ele era cioso da sua dignidade, da sua autoridade. Então, quem tem autoridade não pode rebaixar-se para se fazer, sei lá, do mesmo tamanho. Não, a hierarquia existe, a gente deve amar a hierarquia. Talvez seja por isso que o Dr. Plínio comentava: eu queria vestir de ouro para poder visitar os pobres. Para elevar os pobres, não para rebaixar os pobres. Porque existe uma teologia, né, que quer deixar o pobre mais pobre do que já é. Sendo que o pobre gosta de coisa rica. Não é? Por isso que existem as catedrais, as igrejas bonitas, é a casa dos pobres. O pobre precisa ser elevado. Ele gosta de ser elevado. E aí, o papel nosso de não pecarmos contra esse princípio de autoridade, que hoje fica bem claro na leitura, o quanto que Deus gosta. Então vamos pedir, hoje, 21º domingo do tempo comum, a graça de nós, primeiro, amarmos todas as hierarquias e toda a autoridade legitimamente constituídas, aquelas que estão ligadas a Deus. Segundo, amarmos, respeitarmos e exercermos a nossa autoridade conforme manda a Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana. Amar o princípio de hierarquia. E vamos pedir a Nossa Senhora é tão ciosa da autoridade dela, que em muitas aparições, como Fátima, por exemplo, ela sempre aparece coroa, e algumas ainda com báculo na mão. Quer dizer, ela respeita a própria autoridade. Ela respeita. No Apocalipse, Jesus é chamado Rex Regum et Dominum Dominantio, o Rei dos Reis e o Senhor e o dominador de todos os dominadores. Então vamos pedir essa graça, que nós sejamos bondosos, caridosos, mas nunca abandonemos o princípio da autoridade, porque ele é uma participação da majestade de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,